Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha nós aqui outra vez, menina, presta atenção. Escola Bíblica no celular. Vai chegando aí, hein, menino, presta atenção. Vai ficar gravado para você depois prestar atenção. Presta atenção. Nós vamos começar 3 vídeos sobre um estudo, falar sobre o dízimo, a circuncisão e o sábado. É diante da lei. Então, a cada um, nós vamos prestar bem atenção, porque é de muita importância nós entendermos aquilo que nós temos dificuldade de entender, vivemos de tradição, de religiosidade e não compreendemos. E se não compreendemos, muitas das vezes nós só falamos, mas não praticamos a palavra de Deus corretamente. Então, nós vamos começar no nosso entendimento, que é rapidamente nesta aula, vamos começar a falar sobre a importância de se entender o sábado. Presta atenção, hein? Aqui é vídeo aula, não é pregação. Entender o sábado de antes da lei. Compreender. Presta atenção, hein? O sábado de antes da lei. Presta atenção, nós temos que compreender, que o sábado foi uma instituição do Criador, para o dia do descanso, está em Gênesis 2, versículo 3, não é verdade? Na lei aparece o que? Também em Êxodo 16, versículo 23, na verdade, de versículo 25 a 30. Então, existe a lei do sábado. Quando Jesus veio ali, ainda era o que? Costume. Então, vamos lembrar que o dízimo, a circuncisão e o sábado era costume, antes da lei. Entendeu, menino? Presta atenção. Vamos prestar atenção cada um. Vamos começar a falar sobre o sábado, para nós entendermos. Entendeu, me presta atenção. Falar sobre o sábado. Então nós vamos começar a compreender. Nós vamos começar a compreender a importância de se entender o quê? Para poder compartilhar, A importância de compreender para poder compartilhar, porque quem somos nós? Não é verdade? Quem somos nós? Somos discipulados para poder discipular. Discípulo fazendo discípulo. Por isso começamos aqui em Hebreus 10. Em Hebreus 10, versículo 25. Versículo 25, deixa eu achar aqui, Hebreus 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Preste atenção, é importante que preste atenção em cada detalhe, e o que falamos. Esse versículo, por exemplo, sempre nós ouvimos, às vezes, muitas das vezes, falar, que é preciso que nós venhamos a nos congregar, como é costume de alguns. Mas sempre que, pelo menos que eu ouvir esse versículo, a intenção era falar que é preciso nós nos congregarmos, ir para as congregações, como é costume
de alguns, né? Então nós ali o entendimento fica restrito ao cimento armado, não é verdade? Mas vamos agora entender de uma outra forma. Aqui, Paulo, seja Apolo, que falou aqui no livro de Hebreus, a importância de nós entendermos a palavra, compreender a palavra, é que a palavra vem de Deus, vem do Altíssimo, verdade? Preste atenção. Então aqui nesta época que foi escrito para os hebreus, falando, admoestando, exortando a eles, é porque seja Paulo estava pregando o quê? A nova visão, a nova aliança, a graça, o novo entendimento, né? Estava pregando ali para eles, porque eles só entendiam que as coisas da lei, né? Presta atenção. Então por isso foi dito: não deixemos de nos congregar. Congregar é se reunir, né? Se reunir, como é costume de alguns, quer dizer, como é o costume dos judeus, como é o costume daqueles da tradição, né? Da tradição religiosa. Aí ele diz: pelo contrário, façamos admoestações, quer dizer, façamos exortações, vamos animar uns aos outros, né? Ainda mais agora, né? Que vocês veem que o dia se aproxima, né? Que o dia se aproxima. Então, naquela realidade, Apolo estava ali avisando que o dia do cumprimento, né, do juízo estava se aproximando, né? Aquele reinado físico estava se aproximando, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé, ainda não tinha sido derrubado, né? Paulo morreu antes, Paulo morreu no ano 67, o templo foi derrubado no ano 70 DC, porque era preciso que o templo físico fosse derrubado para ser estabelecido no templo espiritual. Jesus, né, alertou, né, foi a profecia de Jesus a derrubada do templo físico, né? Mateus 24, Lucas 21, né, Marcos 13, todo. Preste atenção. Então aqui era a exortação, é preciso que nós viemos nos reunir para entender. Tá entendendo? Preste atenção. Então agora nós vamos no nosso texto-chave, que está em Lucas, capítulo 4, do 15 ao 30. Do 15 ao 30, para nós entendermos esta aula de hoje. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, o sábado, a circuncisão e o dízimo era costume de antes da lei. Presta atenção. Então, capítulo 4 de Lucas, versículo 15, diz assim para nós: Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus é rejeitado em Nazaré. Por que Jesus foi rejeitado? Porque estava trazendo uma nova visão, ou seja, o ministério dele, o que ele veio fazer, ele queria fazer, mas o problema é que eles não se atentavam, não queriam nova coisa. Assim como hoje, nós como estamos assim, visualizando mais, priorizando mais a aliança eterna que é a nossa realidade, o reino eterno, a aliança da graça que Jesus, né, ali ao mostrar o cálice, falou: este é o cálice da nova aliança. Mas assim, há um entendimento, há um sistema que nos faz na prática viver a velha aliança. Verdade? Preste atenção. Então por isso vamos entender
Já com Jesus, também foi assim, até chamaram ele de Beelzebul, né? Porque o sistema não quer que sejamos o quê? Contra, entre aspas. Verdade? Tem que seguir as regras da lei, né? Presta atenção e vai entendendo aí o mistério. Então, presta atenção. Jesus, né? Foi rejeitado. Ele chegou, ele foi a Nazaré. Né? Ele foi criado em Nazaré. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Mas ele viajava por todos os lados ali, pregando, ensinando, e aí ele viajou para Nazaré. E exatamente lá ele foi rejeitado. Ó, presta atenção. Versículo 14 de Lucas 4. Então Jesus, no poder do Espírito, entende? Ó, né? João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Então é no poder do Espírito, não de religiosidade, não de sabedoria terrena, que aprendi com fulano, aprendi com ciclano e tem que viver rituais, tradição, costumes, cultura, né? Cultura de povos, de nações, né? Que já caducou. Presta atenção, hein? Precisamos viver o hoje, nesta realidade, a palavra de Deus. Então presta atenção. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, né? Presta atenção, hein? Olha que as sinagogas tinham suas lideranças, né? Presta atenção. Mas por que eles já vão entender? A gente vai já entender por que Jesus pregava. Então, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Aí presta atenção. Era costume no templo no sábado. Naquele tempo. Era costume. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, né? Nós já vamos entender, porque aqui estava na lei. Já nós vamos entender a origem do sábado, que foi de antes da lei. Presta atenção. Então, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restaurar da vista o que é os cegos. Nós já estamos aqui, né? Um discípulo fazendo discípulo, dando vista aos cegos. Entendeu? Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu o quê? Ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Vamos prestar atenção, vamos desenrolar, menino, presta atenção. Não passar por cima, né? Só ler e esboçar o que quer, como é costume de muitos, né? Mas vamos entender o motivo. Então, os hebreus foram presos. Vamos entender agora, né, a importância de se entender o que a gente lê. Os hebreus foram presos por 70 anos, né, na Babilônia. Né? Agora eu lembrei até de Apocalipse 18, me parece, versículo 4, que fala que esta Babilônia, foge dela, povo meu. Presta atenção, hein? Apocalipse, que é revelação pós-cruz.
foge dela, povo meu. É um sistema, né, que finge que liberta, mas na verdade não liberta ninguém, porque não fala a verdade, não prega a verdade. Fica enrolando, andando no deserto, por isso que todo mundo morreu lá no deserto, entendeu? Presta atenção. Só aqueles que nasceram, entendeu? Atravessou o Jordão, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Presta atenção. Então os hebreus, eles foram presos, né, por 70 anos. É verdade, presta atenção. Por isso que tem o livro de Jeremias, que fala, a profecia: clama a mim, responder-te-ei. Responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Estava ali, era uma profecia para aqueles que iriam ficar presos, né? Que iriam ser cativos. Entendeu, meninos? Ainda? Presta atenção. Então presta atenção. Depois Isaías 700 anos, né, profetizou, né, que aquele que viria, no Isaías 60, né, era ali o libertador, né? Isaías 61, aquele que ia trazer a nova aliança, que o povo não aceita até hoje. Presta atenção. Os hebreus foram presos por 70 anos em Babilônia. Então, quando eles estavam presos lá, presta atenção, cativos, foram levados para a Babilônia, eles foram proibidos de ler as escrituras, né? Eles foram proibidos de ler as escrituras. Mas eles tinham as escrituras com eles, que eles guardavam, né, com eles. Então o que eles faziam? Eles esconderam, e eles faziam o quê? Eles, nos momentos que eles podiam, escondidos, eles memorizavam, eles estudavam e memorizavam, botavam aqui, porque eles sabiam que ia ficar sem poder ler. Ele não sabia daquele cativeiro que iria se dar quando eles saíssem dali. Então eles começaram a estudar, a memorizar, botar na cabeça aqueles escritos que eles tinham. Presta atenção, vai entender, tu vai entender agora. Então, depois, né, sabemos da história, que vocês vão lá e ler o livro de Neemias. Quando foram soltos, houve a restauração do templo. Neemias, né, foi para lá e tudo, ainda teve Sambalate lá fingindo que estava ajudando a ribar o templo, mas na verdade queria prejudicar todo mundo. Esse é outro vídeo, entendeu? Me presta atenção, vai entendendo. Então, depois de Neemias reconstruir o templo, na sua volta, né, as famílias tiveram a responsabilidade de gravar na memória as escrituras, porque eles precisavam passar dos pais para os filhos. Por isso eles gravaram, porque eles tinham medo de tirarem os escritos deles, né? Então eles gravavam, porque eles precisavam passar, né, para os filhos, para as suas gerações. Entendeu? Vai entendendo o mistério. Entendeu? Então eles precisavam passar, porque os filhos precisavam ser libertos. Eles tinham o zelo de entender a palavra para poder passar para os seus descendentes, para que os seus descendentes não viessem a ser presos, cativos como eles. Está entendendo? O zelo do amor. Presta atenção. Foram os filhos, né? Então, eles passaram. Então, lá presos eram 53 famílias presas. 53 que foram presos, né? E tudo, entendeu? Porque sabíamos que o reino do sul, Judá, foi invadido por Babilônia e foram levados cativos. Entendeu, menino? Depois eu falo, o reino do norte foi outra coisa. Foi os assírios que invadiu e levou e virou todo mundo samaritano, o povo misturado. Presta atenção, vamos se prender aqui o reino de Judá, reino do sul. Então eram 53 famílias, né? Presta atenção, hein?
quando libertos, foi o que? Repartido o que? Os escritos para as famílias. Então, cada família recebeu uma parte para memorizar, vai entendendo o mistério, para memorizar, né? Porque se lá fora eles fossem proibidos de ler, mas eles tinham o quê? Na memória. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Para as famílias memorizar. Foi repartido os escritos para as famílias, né? Então, coincidentemente, a família de Jesus recebeu Isaías 61. Entendeu? Presta atenção. Vai entendendo o mistério. Naquela cultura era costume. Naquela cultura era costume o filho mais velho ir uma vez por ano, né, ao templo no dia de sábado. Entendeu? No dia de sábado. Para o quê? Para ler a sua parte. Entendeu? A família de Jesus, coincidentemente, ficou com Isaías 61. Por isso, leia de novo, tá? Isso que nós lemos, Lucas 4. Entendeu? Do versículo 15 em diante, que você vai entender. Por isso que Jesus chegou ali no sábado. Entendeu? Porque ele era o mais velho e ele tinha o costume, né, de ir ao templo no sábado. Mas ali ele leu, porque ele não tinha sido proibido, mas ele já tinha aqui na cabeça, entendeu? Se fosse proibido ler, proibisse eles, entendeu? Mas ele leu, entendeu? Preste atenção. Como eles não tinham mais as partes, né, para ler, ele leu do assistente lá, do que estava lá no templo, né? Mais uma coincidência, que ficava as partes lá no templo, e quando ele foi ali, pegou a parte dele para ler, coincidentemente era a mesma parte que ele memorizou. Entendeu, menino? Presta atenção, vai entendendo o mistério. Então, então ele não tinha mais o que as partes para ler. Ele foi tempo, né? Mas lá tinha. E ele pegou a mesma, né? Porque eles liam que no sábado, presta atenção, os filhos mais velhos, agora presta atenção, porque tinha a parte que dizia que o Senhor santificou o sábado. Entendeu, menino? Presta atenção. Presta atenção. Ele leu também a parte que estava escrito que o Senhor, ele pegou aí duas partes, deram duas partes para ele. Então, além de Isaías 61, né, não conta, mas ele lembrou que ele tinha também memorizado essa parte. Eu vou ler aqui para vocês, vou vir aqui rapidamente, para abrir. Deixa eu ver aqui, Gênesis 2. Deixa eu ver aqui, menino, presta atenção. Gênesis 2, eu não vou ler não, mas vocês leem aí. Que lá está escrito em Gênesis 2, que... Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Tô sem a Bíblia que eu estou usando aqui só tem o Novo Testamento, mas eu peguei aqui rapidinho. Gênesis 2, vou ler versículo 3, vocês anotam aí para ler depois, tem que prestar atenção no que eu estou falando, depois já acompanha, entendeu? Não vai ficar igual aquela mulher que fica a vida inteira na escola bíblica e manda procurar, ela fica procurando aqui, procurando, e não presta atenção, depois acaba a aula, ela não sabe nada. Vai para casa e não sabe nada, porque fica o tempo todo procurando, anotando e não presta atenção no que é falado. Então não passa de ano. Gênesis 2, versículo 3, diz assim para nós, menino, presta atenção. E abençoou Deus o dia sétimo
e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que Deus criara e fizera. Tá entendendo, menino? Então, nós lemos aqui no princípio do vídeo que foi uma instituição criada por Deus, né? Não existia lei ainda. Então, foi criada por Deus. Então, ali ele abençoou o sábado. Me parece que em Deuteronômio 5:12, deixa eu ver se eu acho aqui. Deuteronômio 5:12 também fala sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho, menino, presta atenção, você vai anotando aí, depois você procura. 5, deixa eu ver, 5:12 diz assim, ó, presta atenção. Deuteronômio 5:12 também diz assim, ó, lembra-se que Deuteronômio o quê? Era a repetição o quê? Da lei. Repetição. Lá em Gênesis era a instituição do sábado. Aqui em Gênesis era a repetição, ó. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Presta atenção, hein? E nós lemos lá em Êxodo, parece que 20, né? Sobre a lei, né? A lei, o sábado. Não é verdade? Presta atenção. Os 10 mandamentos, por exemplo, né? Ali os primeiros, os 10 mandamentos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, exatamente era de Deus para o seu povo. Não é verdade? Agora, do 5 até o 10, era para mandamento do povo para o povo. Entendeu, menino? 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a lei moral. Entendeu? O homem, porque pegou os 10 mandamentos e misturou com as leis dadas a Moisés, que a lei também não era de Moisés, foi dada por Moisés, e misturou das outras leis, e nas leis que Moisés também acrescentou, né, algumas coisas ali, dente por dente, olho por olho, muita coisa, né? É só ler o livro de Levítico, né? Que vai entender ali muitas leis, mas ali, preste atenção, porque Levi foi ali o sacerdócio separado, né, na lei, para levar a palavra. Eles recebiam dízimo, né? Eles eram aqueles que lideravam, né, sobre todas as coisas, sobre a ordenança do sábado, sobre a ordenança do propósito da circuncisão, que tinham que circuncidar. Presta atenção, vai prestando atenção. Então, era o sacerdócio levítico, entendeu? Que liderava essas coisas. Então, misturou todas as leis, né? Somaram 613 leis e aplicavam no povo, né? Mas as leis, eles tinham que entender. Lembra quando Jesus veio, que houve aquela confusão do sábado ali, que eles não podiam fazer nada no sábado? Jesus falou, vocês não estão entendendo nada. Entendeu? Até falou, se o boi de vocês cair no sábado, vocês não vão salvar o boi? Entendeu? Vocês não vão salvar o boi? Vai esperar a domingo, a segunda-feira, para salvar o boi? Presta atenção. Então, aqui em Oséias 6,6, né? Aqui Oséias 6,6, presta atenção, está escrito lá para o povo: pois misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento, tá vendo? Pega essa palavra para o entendimento de hoje. E o conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Entendeu? O que é conhecimento? Porque é o conhecimento que liberta. Presta atenção, vai entendendo o mistério. Quando Jesus estava ali falando com os religiosos, né? Foi Jesus que falou, hipócritas, né? Chamou eles de hipócritas, né? Ali em Mateus
Em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 23, deixa eu entender aqui, mostrar para vocês. Né? A gente tem que compreender a palavra, aqui é vídeo aula. Então, Jesus, quando estava hablando ali com aquele que ele chamou de hipócritas, os fariseus, ele disse assim, em Mateus 23, versículo 23, ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes o que? Negligenciado, né? Os preceitos mais importantes que da lei, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Entendeu, menino? Quando a gente lê um versículo só com uma intenção, é difícil de compreender, né? Presta atenção. Mas nós estamos aqui para compreender a palavra de Deus. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, vamos entender o mistério. Aqui no Mateus 9, versículo 13, diz assim, ó: ide, porém, e aprendei. Jesus, presta atenção. Jesus está falando, o cabeçalho fala, Jesus, né, come com os pecadores, né? Jesus não veio para os santos, veio para os pecadores ali, né? Quem eram os pecadores? Os que transgrediam a lei. Qual lei? Lei moral, né? Porque a lei moral que era importante, não era esses ritos, a lei cerimonial, né? A lei cerimonial, a lei da tradição de povos, não. O que ele, né, Mateus 5, versículo 17, vocês lêem lá, né, de 5, 17 em diante, ali ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Qual lei? A lei moral. Ele não foi cumprir lei cerimonial, porque essas, né, está em Mateus 11, 13, em Lucas 16, 16, a lei e os profetas profetizaram até João. Entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui ele disse assim, ó, versículo 13 de Mateus 9: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, né? Então presta atenção, chamar o que? Ao arrependimento. Por isso João veio na frente, né? Falando, trazendo, entendeu? Ao arrependimento. Entendeu? Porque misturaram as leis tudo. Entendeu? Misturaram. Aí misturava e não fazia nada, entendeu? E não aceitou quando ele veio resolver o problema, né? Chamaram ele de Boi-Zebu e tudo mais. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Porque presta atenção, vieram depois os discípulos de João. Os discípulos eram de quem? De João. E lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Então os discípulos de Jesus não jejuavam, eram deles que jejuavam, né? Eram deles que jejuavam. Agora eu vou lembrar, vou abrir um parênteses aqui para parar para entender a palavra, que os fariseus, eles continuaram na tradição da leitura. Por isso que Jesus chegava lá no templo, né, e aí tinha assim para ler, da leitura, entendeu? E ali foi bom, porque eles começaram a estudar, né?
Por isso que falamos até no outro vídeo, por isso que Nicodemos, sendo um líder, né, lá, fariseu, ele estava prestando atenção na leitura e estava começando a compreender. Por isso que ele foi de noite falar com Jesus e falou: não, eu quero saber mais, porque ninguém pode fazer milagre assim como tu faz, se não for da parte de Deus. E ele queria saber sobre o novo nascimento que Jesus pregava. Entendeu? Agora, preste atenção. Os saduceus, diferente, porque não acreditavam em ressurreição, eles ficaram na tradição, eles ficaram naquilo que foi ensinado na Babilônia. Entendeu? Ficar aqui, eu não ir pela letra, ficar na cachola, passar para os seus descendentes, né, oralmente. Entendeu, menina? Preste atenção. Então, entendam a palavra de Deus. Menino, preste atenção. Então, vocês leiam e compreendam. Então, vamos continuar aqui a visão. Já estamos caminhando para o final. Espero que vocês estejam entendendo, né? Porque eles liam no sábado, porque tinham a parte que dizia que o Senhor, né, santificou o sábado, como nós lemos Gênesis 2:3. Por isto, no templo de Jesus havia o que? Na cultura dos fariseus, que reconstituiu pelos escribas, né? Foram os escribas que escreveram, reconstituído pelos fariseus. Eles continuaram na letra, entendeu? Por isso que estava lá no templo, entendeu? Então, todas aquelas famílias que receberam as suas partes, né? Então eram chamados, e os fariseus, a liderança, por isso que é chamado de doutores da lei, porque ali todos traziam e passavam para os escribas, e os escribas escreviam, entendeu? Por isso que fala que eles eram doutores da lei, porque eles escreviam e ficou escrito, entendeu? Mas eles escreviam com tudo, com toda a ordenança, né, cultural daquela época, de verdade, e de tradição religiosa e cerimonial, entendeu? Preste atenção. Então, por isso que fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque o Espírito está aqui, ó, entendeu? Traz à tona a verdade, né? Que está escrito, né? Pode ser Paulo, pode ser Apolo, né? Que planta, mas aquele que dá o crescimento é Deus, entendeu, menino? Então não importa se é fulano, se é ciclano, se é líder, se é liderado, se é a mulher que nós encontramos na rua, se é... não importa. Quem dá o crescimento, dá a luz do entendimento é Deus, entendeu? Então, por isso que é preciso discipular, nos congregar, entendeu? Para passarmos, porque pode ser que venha a acontecer isso na realidade, né? Não podemos ter a palavra escrita. Por isso precisamos ter a graça aqui, ó, para não sermos o que? Cativos. Então aquele que não compreende, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4:6, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então é preciso conhecer, para você não ser destruído, para você não ser cativos de novo, na mão de um sistema anticristo. Preste atenção, hein? Então, falamos que os saduceus, né? Ele continuou pela memória, né? Pela pregação oral. Preste atenção. Então, a tribo de Levi, já falamos, ele era o dízimo de Deus, porque é aquela parte que foi separada para levar a palavra. Preste atenção, hein? Agora me lembrei, achei engraçado quando às vezes chama, hoje em dia na nossa realidade, alguém de levita. Não pode ser levita, porque Levi, né, era lá do pacto da lei. O pacto da lei já foi, né, já caducou. O fim da lei é Cristo. E Jesus não era, né,
não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Isso você encontra lá em Hebreus 7, a partir do versículo 11. Entendeu, menino? Presta atenção, caducou. Então hoje em dia não pode ter. Se você falar que tu é levita, tu tá diante da cruz, menino. Pecador também. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O fim da lei foi Cristo. Pecado era a tradição da lei. Se a lei acabou, não há. Entendeu? Pecado era. Entendeu? Era a lei. Entendeu? Pecado é a transgressão da lei. Então, a tribo de Levi era o dízimo do Senhor. Ele recebia os dízimos, né, do povo. Oferta de quê? De Abel e Caim. Oh, entenda aí o mistério. Jesus, o Deus, ele se agradou o quê? Da oferta de Abel, não é verdade? Tem a ver, hein? Quanto ao de Caim, né? Nós temos que prestar atenção. Está escrito: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque não é a oferta em si. Entendeu? Tudo tem propósito do Altíssimo, do Criador. Entendeu? Porque se todos levou oferta, porque ele se agradou de um e não se agradou da outra. Esse é outro vídeo, hein? Não quero, né? Sacrifício eu não quero. Então a lei era o quê? A lei era sacrifício. Entendeu? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, você obedecer a graça, o reino eterno hoje, entender, discipular ele. Entendeu, menino? É o Romanos 12, tem um culto racional de entendimento, é melhor do que sacrifício, que não é da nossa realidade, foi da lei. Entendeu? Como oferta, não quero sacrifício, então foi falado, não é verdade? Então já lemos, né? Mateus 9, 13, 14, Oséias 6, 6. Então, eles observavam que a lei, tanto os fariseus, os religiosos da época, né? Essênios, Zelote e tudo mais, os fariseus e os saduceus principalmente, eles observavam a lei sem misericórdia. Né? Por isso que falou, sabe, se o boi cair no sapo, vocês só vão... Bem que é? E aí, que é isso? Vocês só vão salvar depois? Né? Mateus 23, 23. Vocês dão o dízimo da hortelã, né, tudo, da comida lá para poder repartir para o povo. Mas vocês estão apenas cumprindo a lei, aquilo que foi dado, que tinha que levar os alimentos para ser repartido aos necessitados. Mas vocês estão assim, não estão entendendo que é por misericórdia. Vocês têm que ter misericórdia, tem que ter amor. Não é fazer apenas porque é lei, porque é mandamento, ordenança. Entendeu? Presta atenção. Então, se o boi, né, cair no sábado, nós temos que salvar ele no sábado. Então, agora para finalizar, vamos entender que o nosso sábado é Cristo. Nele nós temos que descansar todos os dias. Não é verdade? Preste atenção. Cristo é o nosso altar. Nele nós temos que adorar em espírito e em verdade. Agora abre um parênteses aí para entender quem mudou o costume do sábado. Foi decretado, instituído o estatuto do dia do Senhor ser domingo. Foi Constantino, o imperador Constantino romano, em 7 de março do ano 321, ele fez este decreto, que não seria mais o 7º dia, o dia de ir ao templo, mas sim o primeiro dia. E o primeiro dia foi batizado como domingo, por causa de Domiciliano, né? Que Domiciliano ali com todos eles, Gregoriano também, que até mudou o calendário, né? Nós temos o calendário gregoriano, que passou a ter
né, ser uma outra realidade. O dia agora já não era de 18 horas a outras 18 horas. Né? Os meses também não era mais 9 meses. Né? Então não era mais aquela realidade. Então acrescentou-se o calendário gregoriano, não era mais o calendário lunar, acrescentou os feriados, dias dos santos, porque o povo ali agora tinha a ordenança de trabalhar até o sábado, mas no dia 1º eles poderiam ir ao templo, não precisavam mais ir para os montes orar, adorar, fazer as suas cerimônias religiosas. Então foi oferecido no tempo de Constantino, né, a adoração ao Senhor no 1º dia. Mas qual Senhor? Qual Senhor? Então eles adoravam o Deus Sol, o Deus Solano, né? O Deus deles era o Sol. Então fizeram, né, sobre o entendimento daquele visão de Constantino sobre ver a cruz. E daí nasceu o mitraísmo. Quem quiser que estude sobre o mitraísmo, para fazer um conceito, um entendimento paralelo ao Filho de Deus. Criaram o Jesus morto na cruz, no madeiro, ali, humilhado, e começaram a fazer cerimônias religiosas em memória, porque é um Deus morto, e também a fazer cerimônias religiosas anunciando a morte de Jesus. Presta atenção, hein? Aonde está o sistema anticristo? Então nós vamos entender, compreender a palavra de Deus. Então vamos finalizar pedindo para que venhamos compartilhar com outros esses vídeos, esse entendimento. Vamos compreender. Falamos hoje, nós nos prendemos hoje sobre o entendimento do sábado. E no outro vídeo vamos falar ou sobre a circuncisão ou sobre o dízimo, para entendimento minucioso. Entendeu? Me preste atenção. Então, a tentação de Jesus, que nós estudamos em Lucas 4, não vamos ser tentados pela vã doutrina. Vamos viver a sã doutrina. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E o resto vocês já compreendem e lêem. Então, é preciso que se atente que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. O Jordão era onde eles se banhavam. Eram rios sujos de lama. Só lembrar da passagem de Naamã, né? Ele não queria entrar ali, bambambam. Que isso, menino? Eu, bambambam, entrar nesse rio de lama. Mas foi ali que ele ficou curado das lepras. Porque é preciso nós diminuir para que o entendimento, a glória de Deus cresça no meio de nós. Pai seja convosco e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com outros, comentar em nossos vídeos. Tá bom? Me preste atenção, se inscreva no nosso canal. E não custa nada, em primeiro lugar, vamos curtir os nossos vídeos. Vamos nos ajudar. Amém? Pai seja convosco e até o próximo vídeo.